Pai nosso, Deus nosso, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso amigo, nosso Rei e Senhor. A Ti, Pai, prestamos culto. A Ti adoramos em espírito e em verdade. E a Ti, Pai, dedicamos esse momento de oração. Esse propósito de oração, Pai, segundo o Evangelho de João, que hoje pela Tua misericórdia chegamos ao dia de número 55. Pai, obrigado por essa bênção. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos convenceu a estarmos aqui reunidos em Teu nome e podermos então estar em concordância através do estado da igreja para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um que está escutando essa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã que sempre está aqui com a gente, que está sempre orando, que está sempre nos colocando a par de suas aflições, de suas angústias, de suas dores e que não desiste, que enfrenta, que persevera e que espera no Senhor a sua redenção. E te agradeço pelas vidas, Pai, que aqui estão chegando pela primeira vez e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo que este meu irmão e esta minha irmã venha discernir espiritualmente qual de fato é o propósito desta campanha de oração, Pai. Pois nós queremos ser uma voz profética, mas sendo uma voz profética, segundo o título do propósito traz, segundo o Evangelho de João. Hoje, pela Tua misericórdia, chegamos ao capítulo de número 18, mas antes de começar, Pai, eu gostaria também de Te apresentar pela fé todos os pedidos de orações, todos os nomes que nos foram conhecidos até aqui, através de comentários, através de mensagens de texto, através de áudios, através de fotografias e através desse sentimento a qual meu irmão e a minha irmã se apresentam agora aqui conosco, Pai, nesse instante, te pedindo um pedido de oração, um pedido de socorro, pois estamos aqui, Pai, não apenas nesse propósito, mas estamos aqui porque de fato o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso lugar bem seguro. Em Ti nós podemos confiar em nome de Jesus. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, Pai, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Pai, o capítulo 18 traz a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é conhecido. Jesus estava num lugar onde seus discípulos já tinham um certo costume de estarem ali reunidos com Cristo, quem sabe até para situações em que eles se mostravam prontos a orar, prontos a jejuar, prontos a Te servir. E ali naquele mesmo lugar, Pai, houve um momento de traição por parte de Judas Iscariotes. E eu penso que não fora apenas uma traição, foi mais do que isso. Foi uma precipitação. E o meu irmão e minha irmã há de compreender isso em nome de Jesus. Nesse mesmo texto, Pai, também está escrito que quando os soldados do templo avançaram para prender Jesus, Pedro tomou a espada em sua mão e feriu um dos soldados, decepando-lhe a orelha. E aqui, Pai, encontramos diversas situações em que a igreja deve até se admirar.
mas nós temos muito em comum em relação a esse texto. É claro, Pai, que eu não vou dizer que aqui há traidores, de forma alguma, mas como Judas, muitas vezes nos precipitamos. Eu penso que Judas, Pai, traiu o Senhor Jesus não apenas por dinheiro. Sim, ele era ladrão, a Bíblia diz. Mas ele também tinha um sonho, tinha um propósito de ver o Messias com os olhos da carne e não do Espírito. E olhando com os olhos da carne, ele compartilhava com algumas pessoas o seu descontentamento da maneira como Cristo servia as pessoas em sua volta. Talvez ele pensara que Jesus Cristo seria um grande rei que viria numa grande cavalaria e tomaria o reino à força, através da matança, através do ódio, através da violência. E ele simplesmente se precipitou. Será que muitas vezes também não somos assim, Pai? Ficamos impacientes com os nossos pedidos de orações, ficamos infelizes, pois parece que a tempestade está indo muito mais além do que poderíamos imaginar. Quantos aqui, Pai, não estão orando a respeito de enfermidade, a respeito de vícios, quanto a desejos de suicídio? Quantas pessoas aqui não estão esperando uma palavra do Senhor, uma manifestação do Deus Altíssimo? E aí a gente faz como Judas, meio que espalha a notícia para alguns com um gosto de amargura, com um sentimento parecido com o de Caim, Pai. O nosso rosto se transforma, damos lugar à tristeza e aí vamos para a precipitação. Podemos também, Pai, pensar como Pedro, tomar as rédeas da situação à força. Eu não sei o que exatamente passou na cabeça de Pedro, Pai, porque Jesus estava sempre falando a respeito da sua vinda até a terra, ao mundo, pois ele veio ao mundo para salvar, veio para libertar, veio para manifestar o amor de Deus. Mas Pedro, com aquela espada, disse: não, não será do teu jeito, Jesus, será do meu jeito. Eu acho que nós também nos precipitamos assim, Pai. Meio que tomamos a espada na mão e com muita força, com muito furor, de um certo descontrole emocional, Pai, acabamos cometendo um grande erro. E muitas vezes ferimos pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que têm até o desejo de nos ajudar e que também se precipitam por não saber como nos ajudar. Mas não é assim que devemos nos comportar, Pai. E não apenas Pedro e Judas, mas a Bíblia diz que todos os apóstolos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. O fato é que o que aprendemos, Pai, é que num momento crucial como esse, nós devemos confiar na Tua palavra. O texto sagrado a qual estamos inspirados, Pai, está no capítulo 18, ali no versículo de número 11, que diz: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Essa é a palavra, Pai, que está revelada para nós no dia de hoje. Segundo a ilustração, Pai, que fizemos na oração, pare de lutar. Jesus Cristo já bebeu o cálice do Pai. Está consumado. E agora, voltando um pouco para Judas, ali o Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta para eles: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. E Jesus disse: sou eu. Sou eu. O grande eu sou.
Às vezes colocamos a culpa no diabo, a culpa nas pessoas à nossa volta, na própria família, algum vizinho, alguém que foi um pouco rude conosco, e quando na verdade tudo acaba se tornando meio que um círculo vicioso, a qual estamos sendo sempre hostis com as pessoas e colocando tudo a perder. E nos esquecemos que quando Jesus disse sou eu, logo lembramos das tempestades. E a Bíblia Sagrada traz 2 momentos, Pai, em que os apóstolos enfrentaram um tipo de tempestade. Houve aquela em que Jesus Cristo estava dormindo no barco. Os discípulos se apavoraram e disseram: Mestre, vamos perecer, vamos morrer. E ali Jesus Cristo perguntou: aonde está a sua fé? Já naquele outro momento em que eles olharam para longe em meio à tempestade e vendo Jesus andar sobre as águas não acreditaram e gritaram: é um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não temam, sou eu. E Pedro, colocando-o à prova, disse: Senhor, então que eu vá até ao Senhor. E ali Pedro começou a andar sobre as águas. No meio do caminho o vento começou a soprar forte. Pedro se amedrontou, se apavorou e começou a afundar, e ele pediu socorro ao mestre. Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pouca fé. É mais ou menos assim, Pai. É a forma como muitas vezes lidamos. Ou não temos fé, ou estamos com pouca fé. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos igreja. E é por isso que eu e você estamos juntos, orando, neste momento onde você poderia estar fazendo outra coisa, mas não. O Espírito Santo te convenceu e me convenceu a estarmos aqui orando juntos e intercedendo uns pelos outros em meio às nossas batalhas, em meio às nossas dificuldades. E agora o Senhor nos aparece através do toque do seu Espírito e diz: sou eu. É Ele, igreja. Jesus está no meio de nós. Não é à toa que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. E é assim, Pai. É assim que devemos fazer todas as vezes que nos encontramos numa situação que não entendemos e compreendemos. Respirar fundo, respirar aliviado, pensar um pouco e dizer: é Ele. Ele já bebeu o cálice. Ele ressuscitou. Ele ascendeu os céus. Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e agora tudo nos é possível. Tudo aquilo que for conhecido pelo Filho é conhecido do Pai. E agora nós temos essa condição de família de Deus. E se eu estou falando para alguém, Pai, que ainda não é família de Deus, então que o mesmo agora confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida e faça parte dessa família. Dessa família, sim, que passa por tribulações e tribulações, mas que a recompensa, Pai, ela não pode ser pesada, ela não pode ser medida, ela não pode ser calculada. Não é à toa, Pai, que a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Ti devem crer que o Senhor existe e que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Que assim seja, Pai. Que meu irmão e minha irmã possa descansar no Senhor e saber que no tempo de Deus tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos por tudo e por todos pela fé em Cristo Jesus. Amém.